Existe uma força dentro de você que permanece adormecida, esperando o momento certo para despertar e transformar completamente a sua realidade. Esta força não precisa de diploma universitário, não depende de berço de ouro, nem sequer necessita de sorte extraordinária. Ela existe em cada pessoa que já nasceu neste mundo, mas poucos descobrem como acessá-la e ainda menos sabem como utilizá-la para criar a vida dos seus sonhos. Esta força tem um nome simples, mas um poder revolucionário: a decisão consciente de transformar quem você é hoje na pessoa que deseja ser amanhã. Mas me diga uma coisa, e seja completamente honesto na sua resposta. Quando foi a última vez que você verdadeiramente acreditou que poderia conquistar algo grande, algo que realmente importasse para você? Quero que responda essa pergunta nos comentários, porque acredito que ao compartilhar essa reflexão, você não apenas ajuda outras pessoas a se inspirarem na sua jornada, mas também reforça o seu próprio compromisso com a transformação. E já que estamos falando sobre transformação real, se você ainda não fez, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque cada pessoa que se junta a nós aqui está construindo uma comunidade de pessoas determinadas a viver uma vida extraordinária. Quando olho para trás e analiso os momentos mais decisivos da minha vida, percebo que cada grande conquista começou com uma decisão aparentemente simples, mas que na realidade representava uma revolução interna completa. Lembro-me claramente de Roberto, um homem de 42 anos que conhecia há alguns anos. Ele havia passado 2 décadas trabalhando no mesmo emprego, recebendo o mesmo salário, vivendo na mesma rotina que o deixava cada vez mais frustrado e desesperançoso. Quando o encontrei pela primeira vez, ele me disse algo que jamais esqueci: "Sinto que minha vida está passando e eu sou apenas um espectador assistindo de camarote." Esta frase me tocou profundamente, porque reconheci nela o eco de milhares de pessoas que vivem vidas que não escolheram conscientemente. Roberto havia construído uma prisão invisível ao redor de si mesmo, feita de crenças limitantes, medos não enfrentados e a terrível sensação de que era tarde demais para mudar. Ele acreditava que aos 42 anos, com responsabilidades familiares e hipoteca para pagar, não havia mais espaço para sonhos ou transformações significativas. Esta é uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos: a ideia de que existe um prazo de validade para nossos sonhos e ambições. A verdade é que enquanto você respira, enquanto seu coração bate, você possui o poder de reescrever completamente a história da sua vida. Mas Roberto não acreditava nisso. Ele havia se convencido de que algumas pessoas nascem para ser extraordinárias, enquanto outras, como ele, nascem para aceitar a mediocridade como destino inevitável. Durante nossa primeira conversa, perguntei a ele uma questão que mudaria tudo. "Roberto, se você soubesse que é impossível falhar, qual seria o primeiro passo que daria para transformar sua vida?" Inicialmente, ele ficou em silêncio, como se a pergunta fosse impossível de responder. Depois, com uma voz quase inaudível, disse: "Eu sempre quis ter meu próprio negócio, trabalhar com algo que realmente me apaixonasse." Esta resposta revelou algo fundamental sobre a natureza humana. Todos nós sabemos exatamente o que queremos, mas nos convencemos de que é impossível alcançar. Roberto sabia qual era seu sonho, mas havia enterrado essa ambição sob camadas de justificativas racionais, medos disfarçados de prudência e a crença tóxica de que sonhar era luxo que ele não podia se dar. O problema não era a falta de clareza sobre seus objetivos. O problema era que ele havia escolhido acreditar mais nas suas limitações do que nas suas possibilidades. Durante as semanas seguintes, trabalhamos juntos para desmontar sistematicamente cada crença limitante que Roberto havia construído ao longo dos anos. Descobrimos que ele tinha um talento extraordinário para organizar eventos,
algo que havia demonstrado repetidamente em festas familiares e celebrações de amigos, mas que nunca havia considerado como uma possibilidade profissional séria. Quando questionei por que ele não havia explorado essa habilidade comercialmente, sua resposta foi reveladora. Quem sou eu para competir com empresas estabelecidas? Não tenho experiência formal, não tenho capital inicial, não conheço as pessoas certas. Cada uma dessas objeções era real, mas não eram obstáculos intransponíveis. Eram simplesmente desafios que precisavam ser abordados de forma estratégica e sistemática. Ajudei Roberto a entender uma verdade fundamental. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar. Você apenas precisa ter clareza suficiente para dar o primeiro passo. O caminho se revela à medida que caminhamos, não antes de começarmos a andar. O primeiro passo foi simples, mas poderoso. Pedi a Roberto que organizasse um pequeno evento familiar, mas desta vez prestando atenção consciente em cada detalhe do processo. O planejamento, a coordenação, a execução, a satisfação dos participantes. Quando o evento terminou e todos os convidados o parabenizaram pela organização impecável, algo mudou fundamentalmente na percepção que Roberto tinha de si mesmo. Pela primeira vez em anos, ele se viu não como alguém destinado à mediocridade, mas como alguém com talentos reais e valiosos. Esta mudança de perspectiva foi o catalisador de tudo o que aconteceu depois. Roberto começou a estudar o mercado de eventos, pesquisou a concorrência, identificou nichos não explorados e desenvolveu uma proposta de valor única. Mais importante ainda, ele começou a falar sobre si mesmo de forma diferente. Ao invés de dizer, eu gostaria de ter meu próprio negócio, ele passou a dizer, eu estou construindo meu próprio negócio. Esta mudança sutil na linguagem refletia uma transformação profunda na sua identidade pessoal. 6 meses depois, Roberto havia organizado seu primeiro evento comercial, um casamento para um casal de amigos que ficou tão satisfeito que o recomendou para outros conhecidos. 1 ano depois, ele havia deixado o emprego que detestava e estava dirigindo sua própria empresa de eventos, ganhando 3 vezes mais do que recebia como funcionário. Mas o mais importante não era o dinheiro extra. Era a transformação completa na sua percepção de si mesmo e das suas possibilidades. Quando Roberto me procurou 2 anos depois, ele era uma pessoa completamente diferente. Não apenas financeiramente mais bem-sucedido, mas radiante de energia, confiança e propósito. Ele me disse algo que resume perfeitamente o poder da transformação consciente. Descobri que o maior obstáculo entre mim e meus sonhos não estava lá fora no mundo. Estava aqui dentro, na forma como eu pensava sobre mim mesmo e sobre o que era possível para alguém como eu. A história de Roberto não é única. É um padrão que observo repetidamente em pessoas que decidem assumir o controle consciente das suas vidas. Todos nós temos talentos, habilidades e potenciais não explorados, mas a maioria permanece presa em versões limitadas de si mesma, porque acredita mais nas suas limitações do que nas suas possibilidades. A transformação real começa quando invertemos essa equação e passamos a acreditar mais no nosso potencial do que nas nossas limitações atuais. Mas deixe-me ser completamente claro sobre uma coisa. Transformação real não é um evento que acontece da noite para o dia. É um processo que requer comprometimento, disciplina e persistência diante dos inevitáveis desafios que surgirão no caminho. Muitas pessoas começam o processo de transformação com entusiasmo, mas desistem no primeiro sinal de dificuldade porque esperavam que mudança fosse fácil e linear. Lembro-me de Marina, uma jovem profissional de 28 anos que havia se formado em administração, mas se sentia completamente perdida na sua carreira. Ela trabalhava numa empresa multinacional, tinha um salário razoável e benefícios adequados, mas acordava todas as manhãs com uma sensação de vazio profundo. Durante nossa primeira conversa,
Marina me disse algo que ouço com frequência. Não sei o que quero fazer da vida, mas sei que não é isso. Esta sensação de estar no lugar errado, fazendo as coisas erradas, é mais comum do que imaginamos. Milhões de pessoas vivem vidas que não escolheram conscientemente, seguindo caminhos que outras pessoas traçaram para elas ou simplesmente aceitando as primeiras oportunidades que apareceram, sem questionar se essas oportunidades estavam alinhadas com seus valores, talentos e ambições reais. Marina havia se graduado em administração porque era um curso seguro que oferecia boas perspectivas de emprego, não porque sentia paixão pela área. Havia aceito o trabalho na multinacional porque era uma empresa respeitada, que oferecia estabilidade, não porque o trabalho a inspirava ou desafiava de forma significativa. Durante anos, ela havia tomado decisões baseadas no que era prudente e sensato, ignorando completamente o que realmente a motivava e energizava. Quando perguntei a Marina o que ela faria se soubesse que não poderia falhar, sua resposta foi imediata e apaixonada. Eu criaria uma escola de culinária para pessoas que querem aprender a cozinhar de forma saudável e sustentável. Seus olhos se iluminaram quando falou sobre essa possibilidade, e por alguns minutos ela pareceu uma pessoa completamente diferente. Mas depois, como um interruptor sendo desligado, a luz se apagou e ela voltou à sua postura resignada. Mas isso é apenas um sonho. Não tenho formação em culinária, não tenho experiência em educação, não tenho capital para começar uma escola. Mais uma vez, encontramos o mesmo padrão. Clareza total sobre o que realmente se deseja, mas foco total nas razões pelas quais é impossível alcançar. Marina sabia exatamente o que a faria sentir-se realizada e energizada, mas havia escolhido concentrar toda a sua energia mental nas barreiras, ao invés de focar nas possibilidades e soluções. Trabalhamos juntas para desenvolver um plano que transformasse esse sonho aparentemente impossível numa série de passos concretos e alcançáveis. O primeiro passo foi Marina começar a cozinhar regularmente para amigos e familiares, documentando as receitas e os comentários que recebia. O segundo passo foi ela se inscrever num curso de culinária noturno para desenvolver habilidades técnicas mais sólidas. O terceiro passo foi começar a oferecer aulas de culinária em casa para pequenos grupos, testando sua capacidade de ensinar e refinando sua metodologia. Cada passo era pequeno o suficiente para não ser intimidante, mas significativo o suficiente para gerar aprendizado real e progresso mensurável. Marina não precisava abandonar seu emprego imediatamente ou investir grandes quantias de dinheiro. Ela apenas precisava começar a se mover na direção dos seus sonhos, um passo de cada vez. O que aconteceu nos meses seguintes foi uma transformação gradual, mas profunda. À medida que Marina ganhava experiência e confiança na cozinha e no ensino, ela também ganhava clareza sobre como transformar sua paixão numa profissão viável. Ela descobriu que havia uma demanda real por aulas de culinária saudável e sustentável, especialmente entre profissionais ocupados que queriam aprender a preparar refeições nutritivas de forma rápida e eficiente. 2 anos depois, Marina havia deixado o emprego na multinacional e estava dirigindo sua própria escola de culinária, com uma lista de espera de estudantes e planos de expansão para outras cidades. Mas mais importante que o sucesso comercial era a transformação pessoal que ela havia experimentado. Ela acordava todas as manhãs com energia e propósito, sabendo que estava contribuindo para algo que realmente importava para ela e para as pessoas que atendia. E Jornada de Marina ilustra um princípio fundamental da transformação pessoal. Você não precisa ter todas as habilidades necessárias antes de começar. Você desenvolve as habilidades necessárias ao longo do processo. A ação precede a competência, não o contrário. Muitas pessoas ficam presas num ciclo de preparação infinita,
esperando se sentirem completamente prontas antes de dar o primeiro passo, sem perceber que a preparação real acontece através da ação, não antes dela. Mas transformação não é apenas sobre mudar de carreira ou começar um negócio. É sobre assumir o controle consciente de todos os aspectos da sua vida e moldar ativamente a pessoa que você está se tornando. Lembro-me de Carlos, um homem de 55 anos, que havia passado décadas negligenciando sua saúde física e mental. Quando o encontrei, ele pesava 120 quilos, fumava 2 maços de cigarro por dia e estava tomando medicamentos para pressão alta, diabetes e depressão. Carlos havia se convencido de que sua situação era irreversível, que aos 55 anos era tarde demais para fazer mudanças significativas na sua saúde e bem-estar. Ele acreditava que algumas pessoas nascem com bons genes e facilidade para manter-se saudáveis, enquanto outras, como ele, estão destinadas a enfrentar problemas de saúde como parte inevitável do envelhecimento. Durante nossa primeira conversa, perguntei a Carlos uma questão que o pegou completamente desprevenido. Se você pudesse negociar com Deus ou com o universo e trocar 10 anos da sua vida por 10 anos de saúde perfeita e energia abundante, você faria essa troca? Sua resposta foi imediata, sem hesitação. Prefiro viver 65 anos com saúde do que 80 anos me sentindo como me sinto agora. Esta resposta revelou algo crucial. Carlos valorizava profundamente sua saúde e bem-estar, mas havia se convencido de que melhorar significativamente era impossível na sua idade e situação. Ele estava disposto a trocar anos de vida por qualidade de vida, sem perceber que não precisava fazer essa troca. Ele poderia ter ambos se estivesse disposto a fazer as mudanças necessárias. Trabalhamos juntos para desenvolver um plano de transformação que fosse ambicioso nos resultados, mas realista nos métodos. Não tentamos mudar tudo de uma vez. Ao invés disso, focamos em estabelecer um hábito saudável por vez, permitindo que cada novo hábito se solidificasse antes de adicionar o próximo. O primeiro hábito foi uma caminhada de 15 minutos todas as manhãs. Parece insignificante, mas para alguém que havia sido sedentário por décadas, representava o início de uma nova relação com o movimento e exercício. Nas primeiras semanas, Carlos reclamava que 15 minutos de caminhada não fariam diferença alguma na sua saúde. Ele queria resultados dramáticos e imediatos e tinha dificuldade em acreditar que mudanças pequenas poderiam gerar transformações significativas. Mas depois de um mês caminhando consistentemente, algo interessante começou a acontecer. Carlos começou a se sentir ligeiramente mais energizado durante o dia e a dormir um pouco melhor à noite. Estes pequenos melhoramentos criaram um círculo virtuoso de motivação e progresso. Quando Carlos percebeu que mudanças pequenas realmente produziam resultados mensuráveis, ele ficou mais disposto a implementar outras mudanças saudáveis. Adicionamos exercícios de fortalecimento 2 vezes por semana. Depois, melhoramos sua alimentação, eliminando refrigerantes e comidas processadas. Depois, trabalhamos na redução gradual do cigarro. Cada mudança era implementada de forma gradual e sustentável, permitindo que o corpo e a mente de Carlos se adaptassem sem criar resistência ou sobrecarga. Ao invés de tentar transformar tudo de uma vez e, inevitavelmente, falhar, ele estava construindo um estilo de vida saudável, tijolo por tijolo, criando uma base sólida para mudanças duradouras. 18 meses depois, Carlos havia perdido 40 quilos, parado completamente de fumar e estava tomando apenas 1/3 dos medicamentos que tomava anteriormente. Seus exames médicos mostravam melhorias dramáticas em todos os indicadores de saúde, e ele relatava níveis de energia que não experimentava há mais de 20 anos. Mas a transformação mais impressionante não era física, era mental e emocional.
Carlos havia recuperado a confiança na sua capacidade de moldar ativamente sua realidade ao invés de ser vítima passiva das circunstâncias. Ele havia comprovado para si mesmo que mudança real é possível em qualquer idade, desde que você esteja disposto a ser paciente com o processo e consistente com as ações. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido uma nova identidade. Ao invés de se ver como alguém com problemas de saúde, ele passou a se ver como alguém comprometido com uma vida saudável e energética. As histórias de Roberto, Marina e Carlos ilustram um princípio fundamental que observo repetidamente em pessoas que conseguem transformar suas vidas de forma significativa. Transformação real acontece quando você muda não apenas o que faz, mas fundamentalmente quem você acredita que é. Cada um deles passou por uma mudança de identidade que precedeu e possibilitou todas as outras mudanças. Roberto deixou de se ver como alguém destinado a aceitar um trabalho medíocre e passou a se ver como um empreendedor capaz de criar valor e oportunidades. Marina deixou de se ver como alguém presa numa carreira que não escolheu e passou a se ver como uma educadora apaixonada por culinária saudável. Carlos deixou de se ver como alguém condenado a problemas de saúde e passou a se ver como alguém comprometido com vitalidade e bem-estar. Esta mudança de identidade é o componente mais crucial de qualquer transformação duradoura, mas também é o mais desafiador porque requer que você abandone versões familiares de si mesmo, mesmo que essas versões sejam limitantes ou insatisfatórias. Todos nós desenvolvemos uma identidade ao longo dos anos baseada nas nossas experiências, sucessos, fracassos e na forma como outras pessoas nos veem e tratam. Esta identidade se torna tão familiar que defendemos ela instintivamente, mesmo quando ela nos impede de crescer e evoluir. Mas aqui está uma verdade que pode libertá-lo completamente. A identidade que você tem hoje não é fixa ou permanente. É simplesmente um conjunto de crenças e padrões que você pode escolher manter ou transformar. Você não é obrigado a continuar sendo a pessoa que foi até agora. Você pode decidir conscientemente quem quer ser daqui para frente e começar a agir de acordo com essa nova identidade. Este processo de reconstrução da identidade começa com uma decisão consciente sobre quem você quer ser. Não quem você acha que deveria ser baseado nas expectativas de outras pessoas, mas quem você genuinamente quer ser baseado nos seus valores, sonhos e ambições mais profundos. Esta decisão não é um compromisso vago ou uma fantasia. É uma declaração clara e específica sobre a pessoa na qual você está se comprometendo a se transformar. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Há alguns anos, eu tinha o hábito de adiar constantemente tarefas importantes, especialmente aquelas que me causavam ansiedade ou desconforto. Eu havia me identificado como alguém que trabalha melhor sob pressão e precisa de prazos apertados para ser produtivo. Esta identidade justificava meu comportamento de procrastinação e me dava uma desculpa para não enfrentar o desconforto de fazer coisas difíceis quando elas realmente precisavam ser feitas. Mas, eventualmente, percebi que esta identidade estava me custando oportunidades, relacionamentos e paz de espírito. Decidi conscientemente abandonar a identidade de procrastinador que trabalha bem sob pressão e adotar a identidade de pessoa que enfrenta desafios de forma proativa e organizada. Esta mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual de agir consistentemente de acordo com minha nova identidade, até que ela se tornasse natural e automática. Comecei fazendo uma lista das 3 tarefas mais importantes a serem concluídas a cada dia e me comprometendo a completá-las antes de fazer qualquer outra coisa. Inicialmente, era desconfortável e desafiador, porque estava agindo contra décadas de condicionamento. Mas à medida que continuei agindo como uma pessoa proativa e organizada, gradualmente comecei a me identificar como uma pessoa proativa e organizada.
Esta transformação da identidade teve um impacto profundo em todas as áreas da minha vida. Projetos que anteriormente eram fontes de estresse e ansiedade se tornaram oportunidades de demonstrar competência e confiabilidade. Relacionamentos melhoraram porque as pessoas podiam contar comigo para cumprir compromissos e entregar resultados quando prometidos. Mais importante ainda, desenvolvi uma sensação de controle e capacidade que se estendeu muito além da organização pessoal. O processo de transformação da identidade pode ser aplicado a qualquer área da sua vida onde você deseja criar mudanças significativas. Se você quer melhorar sua saúde física, comece a se identificar como uma pessoa comprometida com fitness e bem-estar, e depois haja consistentemente de acordo com essa identidade. Se você quer melhorar seus relacionamentos, comece a se identificar como uma pessoa amorosa e atenciosa, e depois haja consistentemente de acordo com essa identidade. A chave é entender que você não precisa esperar sentir-se diferente para começar a agir diferente. Você age diferente para começar a sentir-se diferente. A nova identidade é criada através de ações consistentes, não através de pensamentos ou intenções. Cada vez que você age de acordo com a identidade que deseja desenvolver, você fortalece essa identidade e enfraquece a identidade limitante anterior. Mas deixe-me ser honesto sobre algo. Transformação real não é um processo linear ou fácil. Haverá dias em que você voltará aos padrões antigos, momentos em que duvidará se vale a pena continuar, e situações em que será tentado a desistir e voltar ao que é familiar e confortável. Estes desafios não são sinais de que você está falhando. São partes naturais e inevitáveis do processo de crescimento. Lembro-me de Andrea, uma executiva de 40 anos que havia decidido transformar sua relação com o dinheiro e construir independência financeira real. Durante anos, ela havia vivido de salário em salário, gastando praticamente tudo que ganhava em coisas que proporcionavam satisfação momentânea, mas não contribuíam para a segurança ou crescimento financeiro de longo prazo. Andrea sabia que precisava mudar seus hábitos financeiros, mas toda vez que tentava implementar um orçamento ou plano de poupança, abandonava depois de algumas semanas. Ela havia tentado dezenas de sistemas diferentes, lido inúmeros livros sobre finanças pessoais e até contratado consultores financeiros, mas nada parecia funcionar de forma duradoura. Quando conversamos pela primeira vez, Andrea estava frustrada e desanimada. Ela me disse: "Sei exatamente o que preciso fazer para melhorar minha situação financeira, mas parece que não consigo manter a disciplina necessária para fazer essas coisas consistentemente." Esta é uma queixa que ouço frequentemente de pessoas que lutam para implementar mudanças positivas nas suas vidas. Elas têm conhecimento intelectual sobre o que precisam fazer, mas não conseguem traduzir esse conhecimento em ação consistente. O problema de Andrea não era falta de informação ou falta de motivação inicial. Era que ela estava tentando implementar mudanças comportamentais sem primeiro abordar as crenças e identidade subjacentes que sustentavam seus padrões financeiros destrutivos. Ela havia se identificado como alguém que não é boa com dinheiro e precisa de gratificação imediata para ser feliz. Enquanto mantivesse essas crenças sobre si mesma, qualquer tentativa de mudar comportamentos seria temporária e insustentável. Trabalhamos juntas para identificar e questionar cada crença limitante que Andrea tinha sobre dinheiro, sucesso financeiro e sua própria capacidade de tomar decisões financeiras inteligentes. Descobrimos que muitas dessas crenças haviam sido formadas durante a infância, baseadas em mensagens que ela recebeu da família sobre dinheiro ser sujo, pessoas ricas serem gananciosas e prazer imediato ser mais importante que segurança futura. Uma vez que estas crenças limitantes foram identificadas e questionadas,
podemos começar a trabalhar na construção de uma nova identidade financeira. Andrea decidiu se identificar como uma investidora inteligente e disciplinada, que toma decisões baseadas em objetivos de longo prazo ao invés de impulsos momentâneos. Esta nova identidade se tornou o filtro através do qual ela avaliava todas as decisões financeiras. O processo de transformação começou com mudanças pequenas, mas simbólicas. Andrea começou a ler relatórios financeiros todas as manhãs, durante 15 minutos. Não porque precisava da informação imediatamente, mas porque era algo que uma investidora inteligente e disciplinada faria. Ela começou a carregar um pequeno caderno onde anotava todos os gastos, não porque os valores eram significativos, mas porque era algo que uma pessoa financeiramente consciente faria. Estas ações pequenas podem parecer insignificantes, mas tiveram um efeito poderoso na percepção que Andrea tinha de si mesma. Cada vez que ela agia de acordo com sua nova identidade, fortalecia essa identidade e criava evidência de que realmente era capaz de ser disciplinada e inteligente com dinheiro. Gradualmente, decisões financeiras que anteriormente requeriam força de vontade e esforço consciente se tornaram automáticas e naturais. 3 anos depois, Andrea havia pago todas as suas dívidas, acumulado um fundo de emergência equivalente a 8 meses de gastos e estava investindo 25% da sua renda em um portfólio diversificado de ações e fundos imobiliários. Mas a transformação mais impressionante era na sua relação emocional com o dinheiro. Ela havia passado de ansiedade e culpa para confiança e controle. A Pistitus, Jornada de Andrea, ilustra um princípio crucial sobre mudança duradoura. Comportamentos são manifestações externas de identidade interna. Se você quer mudar comportamentos de forma permanente, precisa mudar a identidade que está por trás desses comportamentos. Tentar mudar comportamentos sem mudar identidade é como tentar mudar o que aparece no espelho, sem mudar o que está na frente do espelho. Pode funcionar temporariamente, mas eventualmente a realidade interna se manifestará novamente na realidade externa. Mas talvez você esteja pensando, isso tudo soa bem em teoria, mas como eu realmente implemento essas mudanças na minha vida? Como eu passo de entender estes princípios para vivê-los de forma prática? Esta é uma pergunta legítima e importante, porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. O primeiro passo é ganhar clareza total sobre quem você quer se tornar. Não uma versão idealizada e irrealista de si mesmo, mas uma versão melhorada e mais alinhada com seus valores e ambições reais. Pegue alguns minutos agora para responder estas perguntas com honestidade total. Se você pudesse ser exatamente a pessoa que deseja ser em todas as áreas da sua vida, como essa pessoa pensaria, agiria e se comportaria? Que tipo de decisões essa pessoa tomaria? Como essa pessoa enfrentaria desafios e obstáculos? Que valores e princípios guiariam as ações dessa pessoa? Seja específico nas suas respostas. Ao invés de dizer, eu quero ser mais saudável, descreva exatamente como uma pessoa verdadeiramente saudável vive. Que tipo de comida come, como se exercita, como dorme, como gerencia estresse. Ao invés de dizer, eu quero ser mais bem-sucedido profissionalmente, descreva exatamente como uma pessoa profissionalmente bem-sucedida trabalha. Como planeja seu tempo, como desenvolve habilidades, como constrói relacionamentos, em como enfrenta desafios. Este exercício de clarificação é crucial porque você não pode se tornar alguém que não consegue descrever claramente. A transformação requer um destino específico. Caso contrário, você estará viajando sem direção e provavelmente acabará onde começou ou em algum lugar que não queria estar. O FIR. Segundo passo é identificar as crenças e padrões atuais que estão impedindo você de se tornar essa pessoa. Todos nós
Temos crenças sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre como o mundo funciona que foram formadas ao longo dos anos, baseadas nas nossas experiências e interpretações. Algumas dessas crenças nos empoderam e nos ajudam a crescer. Outras nos limitam e nos mantêm presos em versões menores de nós mesmos. Crenças limitantes são fáceis de identificar, porque geralmente aparecem na forma de declarações absolutas sobre por que algo é impossível ou difícil para você especificamente. Eu não sou o tipo de pessoa que, na minha família, pessoas como eu não conseguem, eu não tenho talento para, é muito tarde para eu. Eu não tenho tempo, dinheiro, conexões para... Cada uma dessas declarações representa uma crença que está limitando suas possibilidades. O terceiro passo é começar a agir consistentemente de acordo com a identidade que você quer desenvolver, mesmo quando não se sente como essa pessoa ainda. Esta é a parte mais desafiadora do processo porque requer que você faça coisas que são desconfortáveis e não familiares, mas é também a parte mais poderosa, porque é através de ações que identidades são criadas e fortalecidas. Comece pequeno, mas seja consistente. Se você quer desenvolver a identidade de uma pessoa disciplinada e organizada, comece fazendo sua cama todas as manhãs e organizando sua mesa de trabalho no final de cada dia. Se você quer desenvolver a identidade de uma pessoa saudável e em forma, comece caminhando 15 minutos todas as manhãs e comendo uma fruta no lugar de um doce toda tarde. Estes comportamentos podem parecer triviais, mas têm um efeito poderoso na sua percepção de si mesmo. Cada vez que você age de acordo com a identidade que deseja desenvolver, está depositando evidência na conta bancária da sua nova identidade. Com o tempo, esta evidência se acumula até que a nova identidade se torna mais forte que a identidade anterior. O quarto passo é desenvolver sistemas e estruturas que tornem os comportamentos desejados mais fáceis e os comportamentos indesejados mais difíceis. Ambiente e contexto têm uma influência enorme no comportamento, muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Você pode usar esta influência a seu favor, criando um ambiente que naturalmente o encoraje a agir de acordo com sua nova identidade. Se você quer comer de forma mais saudável, organize sua cozinha de modo que alimentos nutritivos estejam visíveis e facilmente acessíveis, enquanto alimentos processados estejam escondidos ou completamente ausentes. Se você quer exercitar-se regularmente, deixe suas roupas de exercício separadas na noite anterior e coloque seus tênis ao lado da cama. Se você quer ler mais, deixe livros em vários lugares da casa e remova distrações, como televisão e dispositivos eletrônicos dos ambientes onde você quer se concentrar. O quinto passo é encontrar maneiras de medir e celebrar o progresso regularmente. Transformação é um processo gradual que acontece através de pequenas melhorias consistentes ao longo do tempo. Sem um sistema para reconhecer e celebrar estes pequenos progressos, é fácil se desanimar e abandonar o processo antes que os resultados se tornem óbvios. Mantenha um registro simples, mas consistente dos comportamentos que você está tentando desenvolver. Pode ser uma lista de verificação diária, um aplicativo no seu telefone ou simplesmente anotações num caderno. O importante é ter uma forma visual de ver o progresso que está fazendo, mesmo quando esse progresso parece lento ou insignificante. Celebre cada pequena vitória, mesmo aquelas que parecem triviais. Celebração reforça comportamentos positivos e cria associações emocionais positivas com o processo de mudança. Isso não significa que você precisa fazer uma festa toda vez que cumprir um compromisso consigo mesmo, mas significa reconhecer conscientemente quando você age de acordo com sua nova identidade e permitir-se sentir satisfação com esse progresso. O sexto e último passo é desenvolver resiliência
para lidar com os inevitáveis contratempos e recaídas que acontecerão durante o processo. Transformação não é linear. É um processo que inclui altos e baixos, progressos e retrocessos, momentos de motivação e momentos de desânimo. A diferença entre pessoas que conseguem se transformar de forma duradoura e pessoas que desistem não é a ausência de dificuldades. É a capacidade de continuar apesar das dificuldades. Quando você tiver um dia ruim, uma semana difícil ou até mesmo um mês desafiador, não interprete isso como evidência de que você falhou ou que transformação é impossível para você. Interprete isso como parte normal do processo e uma oportunidade de fortalecer sua resiliência e comprometimento. A pessoa que você está se tornando não é definida pelos seus piores momentos. É definida pela sua capacidade de se recuperar desses momentos e continuar progredindo. Desenvolva um plano específico para lidar com contratempos antes que eles aconteçam. Identifique as situações, emoções ou circunstâncias que mais provavelmente o levarão de volta a padrões antigos e tenha estratégias concretas preparadas para essas situações. Quando você sabe com antecedência como lidará com desafios, fica muito mais fácil manter-se no caminho certo quando esses desafios surgirem. Lembre-se sempre de que cada pequeno passo conta, mesmo quando tudo parecer difícil. Mudança real acontece através da acumulação de pequenas ações consistentes ao longo do tempo, não através de transformações dramáticas e instantâneas. Seja paciente com o processo, mas implacável com a consistência. Mas aqui está algo que quero que você entenda profundamente. Transformação não é apenas sobre melhorar sua própria vida. É também sobre o impacto positivo que você pode ter na vida de outras pessoas. Quando você se transforma, você não apenas muda sua própria realidade. Você se torna um exemplo e uma inspiração para todos ao seu redor, que também desejam mudanças positivas nas suas vidas. Lembro-me de Teresa, uma mãe de 3 filhos que decidiu transformar completamente sua relação com a saúde e fitness depois de anos de negligência. Quando começou sua jornada, Teresa pesava 95 quilos, sentia-se constantemente cansada e havia perdido completamente a confiança na sua aparência física. Seus filhos raramente a viam fazer qualquer tipo de exercício. E a família tinha uma dieta baseada principalmente em alimentos processados e refeições rápidas. Teresa havia se convencido de que era uma mãe ocupada, que não tinha tempo para cuidar de si mesma adequadamente. Ela priorizava as necessidades de todos os outros na família, mas deixava suas próprias necessidades físicas e emocionais em último lugar. Esta dinâmica havia se tornado tão natural que ela nem questionava mais. Simplesmente aceitava que ser mãe significava sacrificar completamente seu bem-estar pessoal. Mas depois de um susto médico que a fez perceber que estava caminhando para sérios problemas de saúde, Teresa decidiu que precisava fazer mudanças significativas. Não apenas para si mesma, mas para dar um exemplo melhor para seus filhos. Ela percebeu que estava ensinando a eles, através de suas ações, que cuidar de si mesmo não é importante e que adultos devem aceitar o declínio físico como inevitável. A transformação de Teresa começou com pequenas mudanças que ela poderia implementar sem disrupting completamente a rotina familiar. Ela começou acordando 30 minutos mais cedo para fazer uma caminhada rápida antes das crianças acordarem. Inicialmente foi difícil e desconfortável, mas ela manteve o compromisso porque sabia que era importante não apenas para sua saúde, mas para o exemplo que estava dando para seus filhos. Depois de algumas semanas, algo interessante começou a acontecer. Seus filhos começaram a notar que mamãe estava acordando mais cedo e saindo para caminhar. Eles começaram a fazer perguntas sobre por que ela estava fazendo isso e se podiam acompanhar às vezes.
Teresa percebeu que sua mudança pessoal estava criando oportunidades de ensinar seus filhos sobre a importância de cuidar do corpo e da saúde. À medida que Teresa continuou seu programa de exercícios e melhorou sua alimentação, toda a dinâmica familiar começou a mudar. Ela começou a preparar refeições mais saudáveis para toda a família, envolvendo as crianças no processo de planejamento e preparação. Ela organizou atividades familiares que incluíam movimento físico, como caminhadas em parques, jogos ao ar livre e atividades esportivas. O mais impressionante foi observar como a transformação de Teresa inspirou transformações em outros membros da família. Seu marido, que havia sido sedentário por anos, começou a se juntar a ela nas caminhadas matinais. Suas filhas começaram a se interessar por esportes e atividades físicas. O filho mais novo desenvolveu uma paixão por culinária saudável e passou a ajudar na preparação das refeições familiares. 18 meses depois, Teresa havia perdido 28 quilos, desenvolvido músculos que não tinha há anos e estava radiante de energia e confiança. Mas a transformação mais significativa não estava na balança ou no espelho. Estava na cultura familiar que ela havia criado através do seu exemplo. Toda a família havia adotado um estilo de vida mais saudável e ativo, e as crianças estavam crescendo com valores e hábitos que os serviriam pelo resto de suas vidas. A história de Teresa ilustra uma verdade poderosa sobre transformação pessoal. Quando você muda, você cria ondas de impacto positivo que se estendem muito além de sua própria vida. Cada pessoa que você inspira, através do seu exemplo, pode inspirar outras pessoas, criando um efeito multiplicador que pode tocar centenas ou até milhares de vidas ao longo do tempo. Mas impacto não se limita à família. Ele se estende para colegas de trabalho, amigos, vizinhos e até estranhos que observam como você vive sua vida. Quando você vive com propósito, disciplina e integridade, você se torna um exemplo vivo de que transformação é possível e que cada pessoa tem o poder de criar a vida que deseja. Pense nas pessoas que mais o inspiraram na sua vida. Provavelmente não foram pessoas que apenas falaram sobre possibilidades. Foram pessoas que demonstraram possibilidades através de suas próprias transformações e conquistas. Elas provaram que mudança é possível ao viver essa verdade, não apenas ao falar sobre ela. Você tem a mesma oportunidade de se tornar essa pessoa para outras pessoas na sua vida. Não através de pregação ou conselhos não solicitados, mas através do exemplo silencioso, mas poderoso de uma pessoa que decidiu assumir responsabilidade total pela sua vida e transformá-la conscientemente. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Transformação não é uma meta que você alcança e depois pode relaxar. É um modo de vida que você escolhe viver todos os dias pelo resto da sua vida. Pessoas verdadeiramente transformadas entendem que crescimento é um processo contínuo, não um destino final. Isso não significa que você sempre estará lutando ou se esforçando. Significa que você sempre estará crescendo, evoluindo e encontrando novas formas de expressar seu potencial. À medida que você domina uma área da sua vida, naturalmente começará a focar em outras áreas que oferecem oportunidades de crescimento e melhoria. Lembro-me de Antônio, um empresário bem-sucedido que havia alcançado todos os seus objetivos financeiros e profissionais antes dos 40 anos. Ele tinha uma empresa próspera, uma situação financeira confortável e reconhecimento na sua área de atuação. Pelos padrões externos, Antônio havia vencido na vida e poderia se considerar completamente realizado. Mas quando conversamos pela primeira vez, Antônio estava se sentindo vazio e sem propósito. Ele havia alcançado tudo o que achava que queria, mas não estava experimentando a satisfação e realização que esperava. Ele me disse:
Sempre pensei que quando chegasse onde estou agora, me sentiria completo e feliz. Mas a verdade é que me sinto mais vazio do que nunca. Esta é uma experiência mais comum do que muitas pessoas imaginam. Quando focamos exclusivamente em metas externas, como dinheiro, status ou reconhecimento, frequentemente descobrimos que alcançar essas metas não produz a satisfação duradoura que esperávamos. Isso acontece porque satisfação real vem do crescimento contínuo e da contribuição significativa, não da acumulação de conquistas externas. Antônio havia passado 2 décadas focado no crescimento do seu negócio e na construção de riqueza, mas havia negligenciado completamente outras dimensões importantes da vida, como relacionamentos profundos, saúde física, desenvolvimento espiritual e contribuição para causas maiores que si mesmo. Ele havia se tornado extraordinariamente competente em uma área específica da vida, mas permanecido subdesenvolvido em todas as outras áreas. Trabalhamos juntos para ajudar Antônio a redefinir o que significava sucesso e realização em sua vida. Ao invés de focar exclusivamente em métricas financeiras e profissionais, ele começou a considerar outras dimensões, como qualidade dos relacionamentos, contribuição para a comunidade, saúde e bem-estar, crescimento pessoal e legado duradouro. Antônio decidiu dedicar uma parte significativa do seu tempo e recursos para mentorear jovens empreendedores que não tinham acesso à orientação e recursos que ele havia tido durante sua jornada. Ele começou a investir em sua saúde física depois de anos de negligência. Ele começou a dedicar mais tempo de qualidade com a família e a desenvolver relacionamentos mais profundos e significativos. Mais interessante foi observar como essas mudanças afetaram não apenas a satisfação pessoal de Antônio, mas também o desempenho da sua empresa. Quando ele se tornou uma pessoa mais equilibrada e realizada, também se tornou um líder mais eficaz e inspirador. Funcionários começaram a notar uma mudança positiva na energia e atitude dele, o que criou um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. 3 anos depois, Antônio me disse que estava experimentando níveis de satisfação e propósito que nunca havia sentido antes, mesmo quando estava construindo seu negócio e alcançando sucessos financeiros. Ele havia descoberto que transformação real não é sobre alcançar um estado final de perfeição. É sobre comprometer-se com crescimento contínuo em todas as áreas importantes da vida. A jornada de Antônio ilustra um princípio crucial sobre realização duradoura. Satisfação não vem de alcançar metas específicas. Vem de viver de acordo com seus valores mais profundos e contribuir para algo maior que você mesmo. Quando você alinha sua vida com seus valores reais e se compromete com o crescimento contínuo, cada dia se torna uma oportunidade de progresso e contribuição. Mas talvez você esteja pensando, tudo isso soa inspirador, mas minha situação é diferente. Eu tenho limitações reais que impedem transformação significativa. Esta é uma objeção que ouço frequentemente e quero abordá-la diretamente porque pode ser o único obstáculo entre você e a vida extraordinária que deseja criar. Todos nós temos limitações reais, recursos financeiros limitados, tempo limitado, energia limitada, habilidades limitadas, oportunidades limitadas. Estas limitações são reais e devem ser reconhecidas. Mas a questão crucial não é se você tem limitações. A questão é como você escolhe responder a essas limitações. Você pode escolher focar nas suas limitações e usá-las como justificativa para não tentar criar mudanças significativas na sua vida. Esta é a escolha que a maioria das pessoas faz. E é por isso que a maioria das pessoas vive vidas de mediocridade silenciosa, sempre sonhando com algo melhor, mas nunca dando passos concretos para criar essa realidade melhor. Ou você pode escolher focar nas possibilidades
que existem dentro das suas limitações e usar sua criatividade e determinação para encontrar formas de progredir apesar dos obstáculos. Esta é a escolha que pessoas extraordinárias fazem, e é por isso que conseguem criar vidas significativas e impactantes, mesmo quando começam com desvantagens aparentes. Lembro-me de Patrícia, uma mãe solteira de 2 filhos que trabalhava 2 empregos para sustentar a família. Patrícia sonhava em se tornar enfermeira, mas havia abandonado esse sonho porque acreditava que era impossível conciliar estudos com suas responsabilidades familiares e financeiras. Ela havia se convencido de que pessoas em sua situação não tinham luxo de perseguir sonhos. Tinham apenas que sobreviver e fazer o melhor possível com as circunstâncias. Quando Patrícia me procurou, ela estava exausta e desanimada. Ela havia passado 10 anos trabalhando em empregos que não gostava, apenas tentando pagar as contas e proporcionar o básico para seus filhos. Ela sentia que estava presa numa situação sem saída, onde qualquer tentativa de melhoria seria imprudente ou impossível. Durante nossa primeira conversa, perguntei a Patrícia uma questão que a pegou desprevenida. Se você soubesse que existia uma forma de se tornar enfermeira sem comprometer a segurança financeira da sua família, você estaria disposta a fazer os sacrifícios necessários para conseguir isso? Sua resposta foi imediata: claro que sim. Ser enfermeira é meu sonho desde criança, mas não é realista na minha situação. Trabalhamos juntas para explorar opções que Patrícia não havia considerado. Descobrimos que havia um programa noturno de enfermagem numa universidade local que permitiria que ela mantivesse seu emprego principal durante o dia. Descobrimos que havia bolsas de estudo disponíveis para mães solteiras que queriam entrar na área de saúde. Descobrimos que ela poderia fazer alguns cursos preparatórios online durante seu tempo livre para se preparar para o programa de enfermagem. Nenhuma dessas opções era fácil ou conveniente. Todas exigiriam sacrifícios significativos de tempo, energia e recursos. Patrícia teria que estudar durante as noites e fins de semana, pedir ajuda da família para cuidar das crianças e viver com um orçamento ainda mais apertado durante os anos de estudo. Mas todas eram possíveis se ela estivesse disposta a fazer os sacrifícios necessários. O que fez a diferença para Patrícia não foi a eliminação das limitações. Foi a mudança de perspectiva, de focar nas limitações para focar nas possibilidades. Ao invés de pensar, eu não posso fazer isso por causa de... Ela começou a pensar, como eu posso fazer isso apesar de... Esta mudança sutil na linguagem interna refletiu uma mudança profunda na mentalidade e abriu sua mente para soluções que anteriormente eram invisíveis. 4 anos depois, Patrícia havia se formado em enfermagem com honras, conseguido um emprego em um hospital respeitado e aumentado sua renda familiar em mais de 60%. Mais importante ainda, ela havia demonstrado para seus filhos que sonhos são alcançáveis com determinação e trabalho duro. Não importa quão desafiantes sejam as circunstâncias iniciais. A jornada de Patrícia ilustra uma verdade fundamental sobre limitações. Elas são barreiras reais, mas raramente são barreiras insuperáveis para pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com transformação. Na maioria dos casos, limitações são problemas que precisam de soluções criativas. Não desculpas para desistir de aspirações importantes, mas reconheço que nem todos os sonhos são realistas ou alcançáveis para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Um homem de 50 anos com artrite severa provavelmente não se tornará um atleta profissional. Uma pessoa com limitações cognitivas significativas provavelmente não se tornará um neurocirurgião. Limitações reais existem e devem ser respeitadas. A questão crucial não é se todas as metas são alcançáveis. A questão é se você está permitindo que limitações reais o impeçam de perseguir objetivos que são perfeitamente alcançáveis,
ou se você está usando limitações imaginárias como desculpa para não tentar coisas que realmente poderia conquistar com esforço adequado. Na minha experiência, 90% das limitações que as pessoas acreditam ter são autoimpostas ou exageradas. São baseadas em medos, crenças limitantes, experiências passadas negativas ou comparações inadequadas com outras pessoas. Estas limitações parecem reais, porque nunca foram verdadeiramente testadas, mas desaparecem rapidamente quando confrontadas com ação determinada e consistente. Os 10% restantes são limitações genuínas que devem ser respeitadas e trabalhadas de forma realista. Mas mesmo limitações genuínas raramente impedem completamente o progresso. Geralmente apenas requerem abordagens diferentes ou metas modificadas. Se você está se sentindo limitado por suas circunstâncias atuais, faça este exercício. Pegue uma folha de papel e divida em 2 colunas. Na primeira coluna, liste todas as limitações que você acredita ter. Na segunda coluna, para cada limitação, escreva pelo menos uma forma possível de trabalhar com, ao redor de, ou através dessa limitação. Este exercício revelará rapidamente quais de suas limitações são reais e quais são imaginárias. Mais importante ainda, ele mudará seu foco de "por que eu não posso" para "como eu posso", que é o primeiro passo crucial para qualquer transformação significativa. Lembre-se sempre de que cada pequeno passo conta, mesmo quando tudo parecer difícil. Progresso não requer passos gigantes, requer passos consistentes na direção certa. Cada ação que você toma de acordo com a pessoa que deseja se tornar é um investimento na sua transformação futura. Mas aqui está algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre transformação. Você não precisa esperar até ter transformado completamente sua vida para começar a experimentar os benefícios da transformação. Muitos dos benefícios começam a aparecer imediatamente quando você simplesmente decide assumir responsabilidade total pela sua vida e começar a agir de acordo com essa decisão. Sensação de empoderamento que vem de saber que você está no controle da sua vida, a energia que vem de viver de acordo com seus valores reais, a confiança que vem de cumprir compromissos consigo mesmo, a esperança que vem de progresso mensurável em direção aos seus objetivos mais importantes. Todos estes benefícios começam no momento em que você decide parar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser arquiteto da sua realidade. Não espere até sentir-se motivado para começar. Comece para se sentir motivado. Não espere até ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para encontrar as respostas. Não espere até as circunstâncias serem perfeitas para começar a transformação. Use a transformação para melhorar as circunstâncias. O momento perfeito para começar não existe, porque sempre haverá razões para adiar, obstáculos para superar e incertezas para resolver. O único momento que você realmente controla é agora. E a única ação que realmente importa é a próxima ação que você toma. Então deixe-me fazer uma pergunta direta. Qual é a primeira ação concreta que você pode tomar ainda hoje para começar a se mover na direção da pessoa que deseja se tornar? Não uma ação grandiosa ou dramática, mas uma ação simples e específica que demonstre para você mesmo que você está sério sobre transformação. Pode ser escrever seus objetivos mais importantes numa folha de papel e colocá-la em algum lugar onde verá todos os dias. Pode ser eliminar uma distração que está impedindo você de focar no que realmente importa. Pode ser ter uma conversa honesta com alguém importante na sua vida. Pode ser se inscrever num curso que o ajudará a desenvolver uma habilidade necessária. Pode ser começar um hábito pequeno, mas significativo que você tem adiado. O que quer que seja, faça hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você estiver mais preparado. Hoje, agora. O poder da transformação não está em ações perfeitas ou circunstâncias ideais.
está em ações consistentes, tomadas apesar de circunstâncias imperfeitas. E lembre-se, sua transformação pessoal não é apenas sobre você. É sobre todas as pessoas que você influencia, todos os problemas que você pode resolver, todas as contribuições que você pode fazer e todo o potencial que você pode realizar. Quando você se transforma, você muda não apenas sua própria vida, mas também o mundo ao seu redor, de formas que podem se estender por gerações. Você tem dentro de si tudo o que é necessário para criar a vida que deseja. Você tem inteligência suficiente, criatividade suficiente, força suficiente e tempo suficiente. Você não precisa de permissão de ninguém, aprovação de ninguém ou recursos que não possui. Você precisa apenas de uma decisão clara, um plano simples e ação consistente. A pergunta não é se transformação é possível para você. A pergunta é se você está disposto a fazer o que é necessário para torná-la realidade. A resposta a essa pergunta determinará não apenas o que você conquista, mas quem você se torna e qual legado você deixa no mundo. Sua vida extraordinária está esperando. Ela sempre esteve disponível. Você apenas precisa escolher reclamá-la. Cada pequeno passo conta, mesmo quando tudo parecer difícil. Não termine esta leitura sem escolher uma transformação para começar agora. Sua maior vitória começa ao acreditar em você. Faça hoje, não amanhã.